bem-vindo ao terceiro Companhia dos Animais. Para hoje reservámos-lhe histórias de peixes, basset-hounds, curiosidades e ainda uma visita ao navio Crioula. Olá, Espuma, estás boa? Solte, portanto, as amarras e as velas e embarque connosco. A figura pública desta semana é José Jorge Letria. Nos intervalos da Câmara Municipal de Cascais, saiba quem são as companhias do escritor e vereador. Temos o Zeca Afonso, o José Jorge Letria, o José Casari dos Santos, todos juntos pela primeira vez. Canções de solidariedade. E desfraldando vela, lá se foi a Cocinela ao direitinho para Lisboa. Mas a Câmara de Cascais fala das suas prioridades. Qual é a relação mais antiga de que se lembra na sua vida com um animal de companhia? A mais antiga é a do primeiro perdigueiro que tive e que marcou muito o princípio da minha adolescência. Era um perdigueiro preto chamado Black, um cão que acompanhou muito o meu pai na caça e eu também, e que morreu pouco tempo depois da morte do meu pai. Penso que em grande parte de saudade e de incapacidade de se adaptar à vida sem o dono. Era um cão muito afetuoso, muito dedicado, como são os perdigueiros. E penso que foi talvez o animal que mais marcou o fim da minha infância e o princípio da adolescência. Neste momento tenho uma cadela rafeira e tenho um caniche. E mais recentemente fiz a descoberta dos gatos. Mas a minha relação com eles é uma relação excelente, porque eu penso que os animais de companhia em geral, e muito particularmente os cães, são um complemento afetivo muito, muito importante. E quando uma pessoa vem de uma jornada de trabalho cansativa, quando vem de coisas que a inquietam e a incomodam, realmente o afeto que estes bichos transmitem é uma coisa insubstituível e, portanto, a minha relação com eles é excelente. É muito estimulante para mim pensar que os cães, durante um longo período, têm estado presentes, por exemplo, na poesia que eu escrevo. Há muitos poemas sobre cães. E, recentemente, fiz um livro sobre gatos, que se chama Retratos com Gatos, e que se irá destinar, em princípio, a ser ilustrado com fotografias de gatos. E, curiosamente, os gatos são os mais atentos observadores do processo de escrita. Eu, quando me sento numa mesa a escrever, normalmente a poesia é manuscrita, no meu caso, e eles, como são muito curiosos, chegam a ficar 3 sentados a observar o ato da escrita. E alguns avançam na direção da caneta para lhe darem uma sapatada, depois regressam ao seu lugar, mas ficam a observar. Não sei se isto é estimulante do ponto de vista da criação, mas que é uma relação nova da parte de quem escreve com quem observa, sem dúvida, que é. E o gato, eu gostava que fosse também um leitor, enfim, talvez de uma outra galáxia. Eles fazem festa, por exemplo, quando chega a casa? Fazem bastante. Fazem. Os gatos menos, como sabe, são menos extrovertidos e menos expansivos, mas também fazem. Aliás, é um jogo de sedução que me fascina nos gatos. Devo dizer que a descoberta dos gatos é talvez a descoberta mais importante da minha vida, na relação com o mundo animal. Eu tive um gato na minha adolescência e não foi uma grande experiência, até porque, como não sabia como é que se lidava com um gato, nessa altura chegava a ser com o gato contra ela, o que era uma coisa um bocado ridícula. E o gato realmente reagia mal. O gato, enfim, quem gosta de gatos e quem os conhece, sabe que são animais muito soberanos, muito independentes, e a trela é um insulto. Mas os gatos entram na minha vida de uma forma fortuita. Portanto, uma colaboradora minha, há cerca de 2 anos e meio, 3 anos, propôs-se oferecer-me um gato, o D'Artagnan, que é um gato que merece esse nome por causa dos bigodes e da pera. E a partir daí as portas abriram-se para outros gatos e neste momento são 6. Neste momento tenho 6 gatos. É obra, dentro de casa é obra. Tenho 2 machos e 4 fêmeas, que é uma experiência muito interessante. Como é que eles definem o território e como é que eles coabitam entre eles? Entre cães e gatos aqui em casa é absolutamente exemplar. E eu acho que é verdadeiramente exemplar até em relação ao que deve ser a coabitação entre os humanos. Eles, definidas as regras e os espaços de influência, a partir daí não se incomodam mais uns aos outros. A não ser na partilha da comida e em pequenas coisas têm mais a ver com aquilo em que são mais exigentes ou mais intransigentes, mas esta coabitação é claríssima aqui e é exemplar para mim. O facto de terem vários animais, acha que isso, por exemplo, pode pesar no orçamento de um cidadão normal? Isto é um pouco como
A relação com a cultura, eu acho que aquilo que se dá à cultura não é gasto, é investimento, e portanto aquilo que se gasta com os animais também é um investimento. Também é um investimento. É investimento em tudo aquilo que eles nos dão em troca, nomeadamente a afetividade, esse suplemento de afeto que acho que cada vez faz mais falta no cotidiano das pessoas, e por isso mesmo os animais de companhia têm um peso cada vez mais relevante na vida das pessoas, sobretudo quando estão sós. Quem tem peixes em casa já algumas vezes deve ter feito esta pergunta: será que os peixes dormem? E no caso de dormirem, como é que dormem? Na realidade não se sabe ao certo se eles dormem como nós ou como outros animais, porque os peixes não têm pálpebras e como não as têm, não podem fechá-las. Uma coisa é certa, mesmo que eles não durmam, descansam no fundo dos rios, dos mares e dos aquários. Este descanso acaba por ser uma forma de sono. Dormem à maneira deles, imobilizando-se nos fundos lodosos ou sobre plantas aquáticas. É a cama a que têm direito e lá dormem à sua maneira. Mas de certeza, que nunca ninguém os ouviu ressonar. O Bocas é um pastor alemão com um problema congénito, portanto que ele adquiriu há 10 na nascença, que já tem isto. É a displasia da anca, faz com que ele seja muito bonito da parte da frente e da parte de trás seja muito atrofiadinho. Portanto, é uma doença que afeta a articulação aqui da coxa, é uma doença de cães grandes, pastores alemães, rottweilers, etc. Portanto, só a partir dos 6 meses é que convém despistar a doença. Quando se adquire um cão deste tipo, um pastor alemão, é uma das coisas que convém saber se o pai do cão e a mãe do cão têm ou não têm a doença, inclusive os avós e até os bisavós. Portanto, isto é congénito, não convém que venha a ter bebés, porque senão todos os filhotes que ele irá ter, com certeza, irão ter o mesmo problema, uma vez que o Bocas tem um grau de displasia da anca, existem vários graus, tem um grau de displasia da anca bastante avançado, irá com certeza transmitir essa displasia aos filhotes. É uma deficiência, portanto, em termos da articulação da anca, portanto, isto é um osso da bacia, isto é o osso, é o fémur, é o osso da perna. Portanto, isto será a bacia, isto será este ossito, é do lado de lá, portanto, o ossito da perna. Numa situação de displasia da anca, o que é que acontece? Em vez da cabecinha deste osso, que é o fémur, a cabeça do fémur, este buraquinho aqui chama-se cavidade vestibular, encaixar perfeitamente na cavidade vestibular e permitir que só haja este tipo de articulação assim. Portanto, num cão com displasia da anca, esta cavidade não tem esta profundidade e é muito mais larga. O que é que acontece? Acontece que a cabeça não encaixa perfeitamente na cavidade, fica assim fora, e anda para trás e para a frente. Não se nota muito, portanto, um cão com 1 ano, 2 anos, ou então só um ligeiro cochear, ou assim um andar muito estranho. Se fizer nada, podemos ter um cão com 4, 5 anos perfeitamente inutilizado, porque esta cabecinha vai andar, portanto, a friccionar, digamos assim, sobre a cavidade e vai começar a criar uma artrose, e aí vai aparecer a dor, que é o caso aqui do Bocas, que neste momento já estava aqui a roer a articulação com as dores que ele já tinha ali. Para fazer alguma coisa em termos da cavidade vestibular, existem vários tipos de cirurgia que permitem alterar os ângulos da cavidade, obrigando a cabecinha do fémur a encaixar, portanto, nela de uma forma mais segura. No Bocas já está demasiado grande para nós fazermos isso. Já não podemos fazer. O que nós vamos fazer ao Bocas é aliviar-lhe as dores. Para conseguirmos isso, vamos retirar a cabeça do fémur. Portanto, vamos retirar a cabeça do fémur. Pronto. E criar, digamos, uma falsa articulação em que, portanto, em vez de a força do corpo do animal estar sobre a cabeça do fémur, vai estar sobre ligamentos e músculos que nós vamos recriar à volta desta articulação.
poderá ficar a coxear, visto o tamanho dele, é muito peso sobre a articulação e poderá ficar a coxear ligeiramente. Uma garantia que nós temos no caso do Bocas é que ele nunca mais vai ter dores daquela articulação depois do operado. Fazer ferida aqui. A espuma já tem uma página só dela no livro de fotografias do Crioula. Como é que surge a espuma no vosso navio? Bem, a espuma foi oferecida ao Crioula em 1990, 28 de maio, pelo Canil das Avencas. Foi oferecida a espuma ao Crioula e foi oferecido um outro cão, o Cochap, que é irmão gêmeo da espuma, ao navio Escola Sagres. Bem, desde essa data que ela está cá a bordo. A espuma, nesta altura, já tem 7 anos de idade, já está com alguma idade, não é? Para um cão já é alguma coisa. E passou cá 7 anos, que é mais do que qualquer pessoa já passou cá a bordo do Crioula. Neste momento estou a falar das pessoas da Marinha, não é? Quando isto era um bacalhoeiro é possível que tenham cá passado mais 7 anos. A espuma neste momento faz parte integrante da vida do Crioula. Os instruentes, quando cá vêm, adoram estar com ela e brincar com ela. Há alguma evolução na relação entre os instrumentos e, por exemplo, a espuma? Sim, claro. Quando os instrumentos chegam, eles olham para ela como mais um cão e depois, quando se vão embora, de facto vê-se que sentem já uma amizade e um carinho por ela. A espuma é mais do que mais um elemento a bordo, é um elemento especial que serve para desanuviar tensões, para se brincar, às vezes quando se está chateado com o camarada ou coisa assim do género. Ela é que paga. Não, antes pelo contrário. A espuma sempre foi muito bem tratada cá a bordo, nunca houve problema nenhum com ela, até porque ela é extremamente dócil. Ela é muito pachorrenta, isso deu para ver. Gosta muito de dormir. Agora, há uma pergunta que é quase óbvia. A espuma não enjoa. A espuma não enjoa no mar. Já houve casos em que se comprovou que a espuma, quando vinha do mar de uma viagem e chegava à terra, enjoava. É verdade. Há pessoas também que acontece esse caso. Não enjoam no mar e chegam à terra e enjoam. Com a espuma depois passa-se isso também. Muito boas. E já agora vou também experimentar um bocadinho de carne. Bife, exatamente. Agora diga-me uma coisa, a espuma come a sua comida ou come ração? Come a ração e come a nossa comida também. E quais são os pratos preferidos da espuma? É tudo à base de carnes. Carne estofada, por exemplo, e bife de peru. Estes estão muito bons. E come peixe ou não? Como cão d'água que é? Peixe não come. Neste início de segunda parte, proponho uma mudança de cenário. Daqui, do ex-bacalhoeiro Crioula para a casa do Zé Homem de Mel, um criador de Basset Hounds. O Basset Hound é, ao que julgo, ou começa por ser, um cão de caça. Hoje em dia, essa função está um pouco desvirtuada, é mais um cão de companhia ou ainda é usado com essas funções? Penso que estará meio por meio. Em Portugal está desvirtuado. Em Portugal não caçamos com os Basset Hounds. O Basset Hound em Portugal é um cão de companhia. Por outro lado, em outros países europeus, como em França, aí sim o cão é um cão de beleza e também um cão de caça. Basta dizer que para um cão ser campeão em França necessita, além de ter os pontos da beleza, necessita também de ter uma qualificação de muito bom numa prova de caça. Portanto, aí a coisa está contrabalançada. Noutros países, não. Noutros países como Inglaterra, Espanha, Itália, isso não acontece. Enquanto cão de caça, é um cão que caça sozinho ou anda mais em matilha? Não, são cães de matilha, são cães que caçam em matilha. Normalmente fazem uma caça que hoje em dia, penso que só em França é que ainda se pratica, que é a chamada chasse à courre. O que é a chasse à courre? É largada uma matilha de cães e os caçadores sem armas vão seguindo com os cães as peças de caça até os próprios cães matarem a caça. Portanto, estes cães são cães... Vão abocanhando, é isso? E vão levantando a caça e psicologicamente vão arrasando a caça. Portanto, a peça de caça vai sendo seguida
e isto é um processo que pode durar um dia. Eu tenho amigos meus em França que caçam veados com matilhas de Basset-Hounds, só com matilha de Basset-Hounds, mas às vezes para caçar um veado demora um dia inteiro. Esta raça é uma raça artificial, portanto, criada pelo homem. No seu caso, partiu de várias linhas e foi tentando cruzá-las até obter a linha que tem hoje, não é? Exatamente. Eu penso que um dos grandes fins de cada canicultor é criar a sua própria linha. Isto é, o público em geral não se apercebe, mas nós olhamos para um cão de uma determinada raça e dizemos: este cão é criado pelo Sr. X ou pelo Sr. Y. E realmente isso é um grande orgulho para um criador. Um bom criador tenta sempre marcar um tipo nos seus cães. O que acontece com os meus cães? Eu comecei a criar em 1980 e pouco cães desta raça, já sempre tivemos cães aqui em casa, mas... Porquê é que escolheu esta raça para criar? Sempre gostei desta raça, não sei porquê, é uma raça, talvez tenha um bocado comigo, sabe que eu sou uma pessoa também um bocado lacheirona. Eles têm um ar pachorrentíssimo, aliás, de basta maneira ver. que talvez, sabe que normalmente dizem que os donos são parecidos com os cães, e muitas vezes, principalmente quando eu acordo, dizem que eu tenho cara de Basset-Hound. Portanto, comecei a criar esta raça em 1980. O primeiro cão que eu importei foi um cão que veio de Inglaterra. E atualmente os cães que estão a ganhar, tanto em Portugal, como em França, como em Espanha, como na Finlândia e como em Itália, são cães criados por mim. Quantos cães é que tem neste momento aqui em casa? Neste momento tenho, nunca sei mais ou menos, mas tenho cerca de 19 cães. É obra, 19 já dá trabalho, não já? É obra, dá muito trabalho para os ter como deve ser. E eu penso que quando se tem um hobby destes, tem que se fazer as coisas como deve ser. Dá muito trabalho ter 19 cães. Que tipos de cuidado é que o Basset-Hound exige no dia-a-dia? Não são cães que exijam cuidados especiais. São cães que são, como vê, são cães pesados. Esta cachorra tem 8 meses, é uma cachorra que já deve pesar cerca de 20 quilos. Portanto, necessitam de ser muito bem acompanhadas com cálcios e vitaminas. E precisam de fazer exercício físico ou não? Precisam de fazer exercício físico, não devem subir nem descer escadas, porque como são cães muito pesados, principalmente o descer as escadas vai-lhes deformar, portanto, principalmente as articulações anteriores. Por outro lado, não são cães que tenham grandes problemas, são cães com, por exemplo, um pavilhão auricular muito largo, portanto é fácil entrar pó, necessitam de ser limpos regularmente. A orelha tem que ser de textura aveludada, portanto deve parecer veludo, e deves atingir pelo menos a ponta do nariz. E a razão destas dimensões é que, como estes cães são cães de caça e são cães de faro, eles devem, quando vão portanto, a cheirar o rastro da caça, as orelhas servem como, digamos, um funil para concentrar o faro na trufa, portanto, na ponta do nariz do cão. Têm a conjuntiva aparente, eles devem ter esta conjuntiva aparente, este encarnado a aparecer, mas o que se tem que fazer é de vez em quando limpar umas ramelasitas. Eu sei que concorre a várias exposições e que tem não só a fama, mas o proveito de ser um ganhador por excelência. Sim, eu já ganhei desta raça o Campeonato do Mundo 4 vezes. Além disso, nos últimos 3 anos, tenho-me classificado sempre entre os 4 melhores cães do mundo, de todas as raças. Agora diga-me uma coisa, depois de criar a sua linha pessoal, como disse que era de resto o objetivo de qualquer criador, depois de atingir primeiros prémios nos campeonatos do mundo, o que é que resta fazer enquanto criador? Sabe que um criador deve sempre, nunca deve estar satisfeito. E eu olho para os meus cães e olho para o cão que ganhou o campeonato do mundo, para os 3 cães que ganharam os campeonatos do mundo, para os 4, para o cão que ganhou o outro que também é campeonato do mundo,
e em todos eles acho que eles ainda têm defeitos. Portanto, não há nenhum cão, não há um cão perfeito. Portanto, a linha ainda não está... A linha não está, nem nunca estará... 100% apurada. Exatamente, nem nunca estará, não há nenhum cão perfeito de nenhuma raça. E é esse sempre, portanto, é esse sempre o objetivo de cada criador, é criar cada vez melhor, criar cães cada vez mais bonitos, cada vez que se aproxima cada vez mais ao estalão da raça, que é o cão perfeito. Esta cadela da raça Serra de Aires foi a terceira mais pontuada no campeonato de 1996. Chama-se Diva da Quinta da Abroeira. Esta raça portuguesa tornou-se muito popular entre nós nos últimos 20 anos, após uma prolongada fase de apagamento. É também bastante apreciada em países do centro da Europa. Excelente vigilante e condutor de gado, o Serra de Aires tem sido sobretudo utilizado no Alentejo como cão de trabalho, complementando a atividade dos pastores. Quem conhece o Alentejo sabe que é assim. É um cão atento e é extremamente eficiente na sua tarefa. O Serra de Aires é esquivo e desconfiado, mas uma vez familiarizado com as pessoas torna-se muito meigo e dedicado. Por ter comportamentos e atitudes de tipo simiesco, é conhecido no Alentejo pelo nome de cão macaco, embora não se saiba se gosta de cognome. Estamos agora a ver imagens da Exposição Canina Internacional de Elvas, pela qual passaram raças de todos os tipos e para todos os gostos. Um público atento, no meio do qual os mais novos marcaram presença, acompanhou os movimentos dos cães e das cadelas e premiou com aplausos os mais belos exemplares. Houve os que vieram de carrinho para não se cansarem no perímetro da exposição, e também houve quem, sem se preocupar com reparos da assistência, fosse fazer o seu xixi higiênico no sítio apropriado. E não faltaram, como sempre acontece nestes locais, as imagens de ternura, de brincadeira entre os exemplares em competição, de cuidado com a aparência e de ligação afetuosa entre os cães e os donos. Uma exposição é sempre uma festa e um momento de afetividade da relação entre o homem e os animais de companhia. É que quem tem amigos destes tem boas razões para se sentir feliz. Pelo menos amizade e afeto são coisas que não faltam. Continuamos na Exposição Internacional de Elvas, cujos prémios aliciantes para as várias categorias foram disputados com muito brio. Estamos na secção de raças portuguesas e vemos o melhor dos Serra de Aires chamados Tribo da Quinta da Abroeira. Aqui temos o Billy do Cântaro Magro, considerado o melhor cão Serra da Estrela. O melhor castro laboreiro foi o Kaiser do Casal da Granja. Este podengo português, médio, pelo sardoso, chamado Nudeveiros, foi o melhor da sua raça. Na raça cão d'água portuguesa, a escolha recaiu sobre o grelo da casa da Serra d'Água. O melhor podengo pequeno de pelo liso foi a ervilha da praia do Ribatejo que vemos na imagem. Aqui temos a ervilha, considerado o melhor das raças portuguesas. O melhor cachorro da exposição foi este magnífico husky siberiano de nome imperial Alcarracés, um exemplar do 5º grupo cães do tipo Spitz, primitivos ou nórdicos. Uma imagem do pódio com os escolhidos pelo júri. Para o júri, o melhor júnior foi o boxer Bosque do Sul. Este é o Del Sartoso Belle Époque, considerado o melhor exemplar absoluto da exposição. É um caniche gigante de belo porte. Beleza e qualidade não faltaram nesta exposição internacional de Elvas. As qualidades, a movimentação, a apresentação, a estrutura do cão, o preparo e a movimentação, assim, excepcionalmente fantástico. E por causa disso ele sobressaiu contra uma concorrência muito pesada, que era o Siberian Husky, era o Schnauzer gigante e tinha mais 2 ou 3 que podiam bem estar nesse meio aqui também. Muito obrigado. E por hoje o Companhia chega ao fim. Para a próxima semana teremos mais animais, novas curiosidades, teremos sobretudo boas razões para que fique connosco. Até sábado.
Obrigada.